Você levantou um ponto ótimo, o Fabrício já está motivado, é o seguinte, hoje em dia a gente está, eu fui lá para os Estados Unidos semana passada com o André, nesse desenvolvimento de mercado que nós estamos fazendo lá, e o CPO, que é o Chief Procurement Officer da empresa mundial, me perguntou, Gastão, como é que está aí o Procurement 4.0? Eu queria abrir um capítulo aqui, e aí eu já vou provocar o Fabrício, que a gente sabe, o próprio Beccari já comentou, né, é um processo evolutivo. Eu já ouço falar de inteligência artificial quando eu estava trabalhando na IBM, há mais de 20 anos atrás. E a gente sabe que houve um salto, mas o salto quântico ainda não veio. Então eu queria, Fabrício, que você contasse um pouquinho sobre a sua visão mesmo a gente falar de Revolução 4.0, da Indústria 4.0, falar do Procurement 4.0 e depois nós vamos passar para a Adriana para falar do RH 4.0. Aí a gente vai virar 4.0. Fala, Fabrício. Motivado mesmo para falar, a sua pergunta também foi da parte da implementação, eu vou fazer um gancho com essa indústria 4.0 e que é uma coisa que é 4.0, por que não 5.0? Então assim, é uma evolução que a parte o que você perguntou no começo da implementação é uma coisa que faz toda a diferença, porque o que antes e ainda hoje existe resistência, mas é vital. Hoje a gente já não ter uma solução de compras, ter automação no processo de compras, ter os compradores, os profissionais de compra focados em realmente inteligência e não mais em repetição, é vital. Isso. Então quem não for para esse caminho realmente vai prejudicar o negócio. Vai perder o bonde. Então assim, a gente falou bastante de inteligência artificial e eu acho que a indústria 4.0 passa por isso sim, passa por uma evolução tecnológica 4.0, então se a gente pensar e que é exponencial, então se a gente colocar o que cresceu os 10 anos dos anos 90, cresceu pra caramba, a tecnologia avançou demais, mas o que cresceu nos primeiros 10 anos desse século é muito maior, foi exponencialmente maior. E nessa segunda década, ainda maior, exponencialmente maior, e cada ano que passa a evolução é exponencial. Então, o que é vital hoje já, ano que vem, é muito mais vital. Não é que é um pouco mais vital, é muito mais vital, que a gente não consegue mensurar o quanto a gente está perdendo. Então, para mim, assim, hoje a gente fala de indústria 4.0, dentro do mercado de compras, eu diria que o principal hoje é as áreas de compras que até pouco tempo atrás eram áreas de custo, puramente, hoje são áreas que geram receita para a empresa e que vem direto no EBITDA da empresa. É lucro puro com a cada real economizado. Então existe realmente uma mudança de cabeça, existe um pouco de coragem, né? Do mesmo jeito todo mundo passou por esse momento de ter coragem de comprar pela internet pela primeira vez. E agora a gente está falando coragem de começar e a coragem de não parar. Então a implementação ela pode ser vista como uma coisa muito complexa se a gente quiser ir do 0 para 80. Mas não existe isso. O mercado, a tecnologia avança muito, tudo avança muito, e então é uma implementação frequente. Então se a gente, eu acho que o principal em termos de implementação é perceber que não existe um projeto, existe uma evolução natural. Então a tecnologia ela evolui, o mercado eletrônico evolui, as soluções evoluem, os processos evoluem e tudo isso tem que ser implementado a todo momento. Todo momento você precisa fazer um ciclo de PDCA para ir cada vez encurtar mais esse ciclo, que é o que o ágil trouxe para a gente de conceito, que nada mais é do que a gente sempre... Então o ágil na verdade sempre existiu, o conceito sempre existiu, não é nada novo, é só uma prova de bala, é realmente para ter coragem de implementar e de medir esses valores e medir os resultados de forma mais frequente. Então, para mim, o que simboliza mais a indústria 4.0 é isso, é a velocidade de mudança
e acompanhar as mudanças tecnológicas que são exponenciais. E aí, Gastão, acho que isso é impulsionado pelo próprio mercado. Então, voltando a falar em gestão de fornecedores, o que a gente percebe, né? Hoje em dia, você pensar nas redes sociais, o que elas promovem de interação e velocidade da informação, a capacidade dos governos em cruzamento de dados. Se as empresas não estiverem preparadas com tecnologia do seu lado para enfrentar isso, o nível de risco que elas vão ter, seja em relação à imagem, seja em relação à corresponsabilidade fiscal e trabalhista, é enorme. Então elas têm que caminhar para 4.0, senão elas começam a ficar vulneráveis também. Então acho que isso puxa muito. Mas aqui tem um gancho que é uma dica para Paulo e para Bruno. É a seguinte, ó, o 4.0 veio para ficar, principalmente em termos de conceito. Lembrando lá dos meus alfarrápios, eu comecei lá com Computer Integrated Manufacturing. A indústria 4.0 nada mais é do que a integração dos diversos players. Quando a gente desce para o Procurement 4.0, a gente vai chegar ao ápice de estar conectado, por exemplo, a um determinado device, uma determinada máquina, que vai mandar um pedido de compras para o sistema para mandar para o fornecedor. Então eu costumo dizer para alguns clientes que falam, Gastão, com essa pergunta do 4.0, o 4.0 é fundamental a gente olhar. Mas não adianta ir para o 4.0 se a gente não fez ainda o 1.0. Porque eu conheço empresas, com todo respeito, jamais vou falar o nome, que ainda mandam os seus pedidos por e-mail. Então isso sim é um processo evolutivo. Então em termos de desafio comercial para nós, nós temos que preparar o mercado para ir para uma automação, para uma integração completa. Isso é muito importante. Adriana, conta um pouquinho do RH 4.0, porque você é restless, você não para. Conta pra gente o que você está vendo aí no futuro. Vou pegar um gancho de todo o aprendizado aqui por vocês, tá? Acho que pra gente falar um pouquinho para as pessoas. Não vai existir tudo isso sem pessoas. Sim. Eu represento aqui a cadeira de RH. Então, quem faz realmente essas transformações são as pessoas. Então, conselho pro cara que está ouvindo a gente, que é da área de compras. Ele tem que ter a mudança e a coragem de mudar o mindset dele. O perfil do comprador mudou, e não mudou pouco, mudou para ficar. O machine learning, tudo que a gente tem visto de mudança na área de suprimentos, é porque alguém teve coragem lá atrás e vem trazendo isso numa velocidade exponencial. Então, o perfil do comprador hoje, ele é um perfil que tem que ser analítico, que o gestor vai esperar inovação nas atividades, não dá para fazer coisas operacionais, não dá para ficar só em planilha Excel, em e-mail. Então eu vejo que se a gente não ajudar esses compradores profissionais, sejam nas nossas conexões via qualquer meio de comunicação que a gente faça para o mercado, a gente não vai conseguir passar essa mensagem. Então quando a gente fala assim, a área comercial vai lá, o comprador faz a cara feia, mas será que a gente também fez o nosso papel de educar e ajudar essas pessoas a entenderem como é que isso precisa ser mudado? Não é mudar do Brasil, é mudar do mundo, né? O mundo agora é todo mundo conectado. Eu tenho lá meu pai que era super... não queria celular, WhatsApp, e o velhinho tá lá e não sai do WhatsApp, você nem conversa mais com ele na hora da janta ou em algum evento familiar. Então, essa mudança chegou para todo mundo, não tem idade. Então eu vejo que a gente poderia trazer mais oportunidades de conhecimento do que é o mercado eletrônico, que eu entrevisto compradores, realmente tem muita gente que não sabe aonde eles podem chegar e o potencial que essas pessoas têm, que são incríveis, é só elas quererem. Se elas quiserem fazer a mudança, elas vão fazer. E vão ajudar essas empresas que estão lá no 1.0 a se tornarem 4.0 e escalar. Acho que é basicamente isso. Muito legal. Bruno? Pegando o seu gancho de realmente educar, nós temos uma área de marketing muito forte aqui, que é comandada pela Trivian, e nós temos nosso blog, e se o comprador quiser aprender, porque lá a gente ensina muito sobre compras, sobre o que o mundo está mudando e o que é 4.0, o que a gente pode ajudar, o que o comprador moderno faz hoje, que é diferente do que faz anteriormente. Quando você falou de crescimento exponencial, é mais ou menos comparar o 5G que está vindo aí, que é 20 vezes mais que o 4G, é o que está acontecendo. Então, se o comprador quiser também conhecer mais e quiser, que crescimento exponencial, nós temos lá depois, a gente passa aí, mas a gente tem lá bastante material para ajudar. Muito legal. Esse sentimento bem humano, perto bem da tecnologia, que é coragem, né? A gente repetiu algumas vezes a palavra coragem. Verdade.
tem duas coisas que andam junto na inovação, que assim, é coragem e confiança. Coragem e confiança. Então, primeiro você tem coragem e depois você vai ganhando a confiança na tecnologia. Quando você disser para alguém que o seu sistema é automaticamente, ele trabalha sozinho, trabalha automático, e gera um pedido automático, e lá do outro lado tem outro sistema que também trabalha automático e recebe pedido automático e gera uma logística automática, ou seja, é disso que a gente está falando, assim, máquina falando com máquina. Eu automatizei o meu processo desse lado, o cara do outro lado fez a mesma coisa e daqui a pouco não tem mais humano interferindo no processo, só nas pontas. Daqui a pouco a gente vai ter carro autônomo fazendo entrega sozinho, vai enfiar no caminhão. A pizza já está entregando, a Domino's nos Estados Unidos já entrega. Entrega sim. Por drone. Isso é automação total. Legal. Precisa de coragem E confiança. Adorei o confiança, porque eu nunca vi o lado vendedor tão grande do Fabrício. É assim, o Fabrício realmente avançou o sinal, ele realmente... Eu tô tranquilo, olha, eu vou sair dessa aqui... Então, Fabrício, é o seguinte, uma pergunta super sensível, tem um pouco a ver também com o Moreno, é assim, a gente sabe, né, dessa transformação mesmo, né, do bottom line que você colocou cirurgicamente e com precisão, né? As áreas de compra precisam ser vistas como área de resultado. Só que tem uma saiazinha justa aí, que é o relacionamento do comprador com o fornecedor. Como é que, vocês dois, né? Como é que vocês estão vendo isso, né? Essa transformação, né? Porque na hora do vamos ver mesmo, tem hora que o Paulo Rosanova, o Gastão e o Bruno vão lá na concorrência e eles não têm aquela paredinha de distância para não deixar a coisa ficar muito íntima. E o nosso negócio é colaboração. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho para mim, como é que vocês estão vendo isso, né? Essa mudança que eu acredito piamente, né, do comprador e o fornecedor trabalhar muito mais com colaboração do que com espremeção e cotação, como o André colocou agora há pouco aqui. Posso começar? Eu acho que assim, o relacionamento cliente e fornecedor, ele já tem virado, né, um relacionamento de parceria mais do que um relacionamento de cobrança só. Mas tem que ser ganha-ganha, né? Os dois lados precisam ganhar. E os dois lados precisam colaborar, ninguém faz nada de graça e uma coisa, alguém ajuda, e tem sempre, é uma relação de parceria, tem que ser ganha-ganha. A competição é muito saudável, então o que o mercado eletrônico percebe, assim, a gente está percebendo os nossos relacionamentos com os fornecedores, é que tem muito fornecedor de qualidade. O comprador hoje, ele tem um pouco da confiança, da coragem, muito nisso que o Beccari falou, e aí não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com entender que existem players de mercado e a concorrência está cada vez maior. E é importante que esses fornecedores façam parte de uma rede mesmo, de uma competição saudável, porque a competição evolui, né? faz o crescimento da coisa. E o marketplace, no qual a gente tem trabalhado bastante, né? Faz realmente a diferença nesse negócio. As empresas hoje ainda têm muita resistência por causa de compliance, né? Então a gente sabe que um fornecedor homologado é vital também para o sucesso do negócio. E por outro lado, a gente precisa agora conseguir com que o lado do fornecedor alcance esse status de um fornecedor, passe essa confiança, que apresente mais fornecedores para os compradores. E é uma coisa que os compradores sentem falta hoje. A gente percebe isso. É uma deficiência da cadeia. Então o comprador tem uma confiança maior em mais fornecedores, mais parceiros. Então uma coisa que a gente precisa trabalhar muito é fazer com que passar essa confiança para o lado do comprador, que não é mais tecnológica. É realmente de fornecedores homologados, fornecedores capazes de entregar ou de fornecer determinados materiais num prazo adequado, com uma qualidade devida. Então eu acho que é uma resistência ainda também de entender que essa comunidade ela é muito maior do que parece, né, do que os próprios fornecedores, né? Então os compradores hoje já têm seus fornecedores homologados, mas o que existe por fora disso é um mundo que pode trazer um diferencial muito grande na relação de parceria e na economia e na geração de valor para o processo como um todo. Sensacional. Só complementando, né, você me fez refletir, também não conhecia esse lado
do Fabrício, que é esse lado bonzinho, porque a gente tem clientes que realmente que colaboram um pouco, mas são pouquinhos, tá? Bem poucos, muito poucos. Então, Moreno, complementa para mim dizendo isso, no dia a dia mesmo, o que você está vendo em termos de transformação da colaboração? Tá, não, super legal, né, o ponto, né? Eu acho que a questão tem muito paradigma nessa história, né? Alguns a gente já vence há algum tempo, mas ainda existe um pouco de paradigma. Eu lembro que quando lá no passado, né, quando eu começava a trabalhar, a relação que existia entre comprador e fornecedor era uma relação de visita. Você tinha dias, inclusive, que a empresa colocava, né? Você criava. Terça tarde e quinta tarde. Exatamente, para você receber lá, né, os seus fornecedores. E você recebia os fornecedores, tentava entender. Pastinha no braço, exatamente, esperar lá. Exatamente. E do nosso lado de compras, né, quando aparecia um vendedor que não estava programado e num dia que não era para aparecer, você falava, caramba, o que esse cara está fazendo aqui, né? Queria atrapalhar. E a gente acabava não entendendo muito bem, mas ele estava cumprindo lá a tarefa dele de fazer uma visita, né, fazer o relatório, né, para marcar a presença dele junto ao cliente. Isso acontecia com... Naquela época, quando a gente começou mesmo a mudar, né, o formato de comunicação entre as partes, havia uma descrença enorme de que essa falta da proximidade de comprador com vendedor iam acabar com os negócios, que as negociações não iam acontecer, que ia ser uma catástrofe. E isso não se concretizou, né? Então, eu olhando para esse negócio, o que eu vejo é assim, né? A nossa vida pessoal, ela se transfere para a nossa prática empresarial, né? Então, a comunicação que nós, como seres humanos, né, pessoa física, fazemos com WhatsApp, com mensageria, ela está cada vez mais forte dentro de um segmento de compras, né? Negócios hoje são fechados sem uma ligação telefônica, sem uma comunicação entre as partes. Muitas vezes as empresas até não se conhecem muito bem, né, fisicamente, mas os negócios são fechados por troca de mensagem. Você tem isso, tenho, tal. Então eu acredito mesmo que esse negócio vai continuar evoluindo, que essa metodologia, né, essa facilidade, né, de colocar dentro do circuito sistemas tecnológicos que você possa sair e comprar coisas pela rua, como uma simples fotografia, um aplicativo, eu fotografei o que eu quero e tem um sistema comprando aquilo para você e já sabe que tem que ser entregue na sua casa ou na sua empresa. Esse negócio vai continuar existindo, vai continuar evoluindo. Então, a gente está num processo de transformação. Assim, quem não percebeu, né, que isso é uma realidade, tem que acordar, porque assim, o mundo é outro. E a gente faz negócio de forma diferente do que fazia no passado. E assim, erra quem acha que a gente está fazendo negócios piores. A gente está fazendo negócios melhores, mais rápidos, mais eficientes. Então está trazendo muito melhor resultado para a empresa. Depois, até para complementar, você pegando um gancho, né? Quando a gente está falando de colaboração, né? Você está falando da parte da prospecção. Depois você estabelece o vínculo com o fornecedor, né? Hoje está na moda, se fala muito em sustentabilidade, e esse termo ele vai para além da questão ambiental, eu não estou falando em sustentabilidade de relacionamento. A gente homologa o fornecedor, depois começa a transacionar com esse fornecedor, e aí a gente tem um processo de avaliação de performance desse fornecedor. E as nossas soluções tecnológicas têm evoluído também junto com esse conceito de colaboração, porque até pouco tempo a avaliação ela se dava somente internamente, como é que ele está se comportando. Cada vez mais nós estamos abrindo canais para que o próprio fornecedor possa dar a posição dele, possa oferecer melhorias de processo, oferecer melhorias de inovação, uma troca de informações, onde aí sim você tem uma colaboração maior dentro da cadeia ao longo desse processo de relacionamento, estreite esse relacionamento para que ele seja realmente duradouro, né? Eu ia falar só da geração Moreno, não estava falando de geração, né, e mudou muito mesmo. Então, assim, cada vez as gerações que vão surgindo são mais impacientes. Então, a gente não tem mais paciência de ficar muito tempo parado fazendo repetição ou fazendo até um processo que é lento. Então, hoje a gente ainda está num modelo, principalmente com fornecedor, que esse processo de desenvolvimento de novos fornecedores, ele ainda é lento. E isso vai terminar, tem que terminar, porque não tem a evolução da impaciência está cada vez maior para processos lentos. Então, um sistema que a informação, aí não é só sistema, mas a informação, como o Marcelo falou, compartilhada numa comunidade, gera
exponencia a velocidade de você conhecer um certo fornecedor. Então hoje, para você conhecer um fornecedor, você não precisa ter transacionado com esse fornecedor. Você precisa conhecer o que ele fez, com o que ele já transacionou com outros clientes, outros parceiros, e como é a avaliação dele com esses, como foram as avaliações com esses outros clientes, e até com os próprios fornecedores desse cara, como entender ele como empresa, né? O que é essa empresa? Então isso você tem que ter de mão beijada. Não tem mais tempo para você não pode demorar para conseguir desenvolver novos fornecedores. Essa eu acho que é uma coisa que vai pegar bastante daqui para frente. E aí, olhando para a Adriana aqui, falando sobre os desafios, né? Eu concordo 500%, quer dizer, cada vez mais a tecnologia vai oferecer para nós ferramentas para fazer com que o nosso trabalho, principalmente, por exemplo, o meu, o do Paulo e o do Bruno, o relacionamento ser mais genuíno. Por isso que eu adorei a palavra do meu amigo Beccari, né? Você falou sobre confiança, né? E eu, na minha carreira, que foi a vida inteira lidar com o cliente, é isso, né? É lealdade e confiança. Não precisa nem ter tanta coragem, porque coragem é intrínseca, né? Porque na sua área é mais verdadeira. Coragem é quando a gente ainda não tem a confiança. Ou seja, você para inovar, você precisa ter uma coragem para você ir antes do outro. Quando você dá o passo antes do outro, você está tendo coragem. Quando você se joga para uma nova tecnologia, quando você aceita que, olha, eu vou ter um robô aprovando os meus pedidos, as minhas requisições. E isso é coragem. Legal. Porque você ainda não sabe exatamente o que aquilo vai fazer, ou o impacto daquilo nas pessoas, porque tem impacto psicológico muito grande nas pessoas. A nova tecnologia tem um impacto psicológico. Eu tinha até hoje um mote, que os meus relacionamentos todos eram com lealdade e confiança. Eu vou adotar a partir de agora coragem. Eu vou dizer por quê. Eu e o André, né, nos Estados Unidos, língua diferente, pessoas diferentes, comportamentos diferentes, a coragem é uma coisa fundamental. É fundamental você ter a coragem para quebrar o paradigma. Aí você vê o valor que é quando o outro lado, né, o teu interlocutor, valoriza e te passa a confiar em você, que é todo o desafio de uma empresa, principalmente como a nossa, né, que é uma empresa que entrega serviço. Então os nossos relacionamentos aqui são de coragem, lealdade e confiança. É realmente espetacular. E eu acho que você ia passar a palavra para a Adriana, eu vou passar também, porque aproveitando esse gancho da coragem, eu acho que o RH, de um tempo para cá, a gente, né, como empresa, a gente foi uma empresa muito corajosa, falando de cultura de pessoas, né? Então, uma parte muito importante que eu acho que quem está aqui faz tempo percebeu, e evoluímos bastante, foi a cultura das pessoas. A gente hoje, nosso primeiro valor, né, pessoas em primeiro lugar, e a gente realmente adota isso na prática. E aí eu queria mesmo passar para a Adriana essa pergunta. Foi quase uma jogada daquela que levantou, bateu o bloqueio e você já mandou de volta. Fala, Adriana, um pouquinho aí de pessoas, né? Isso, pessoas. É por isso que essa cadeira aqui é importante, né? Dentro de uma área vendedora, de um cara que vai lá e implementa, o Beccari está falando lá das tecnologias que elas se falam. E pra gente, pessoas em primeiro lugar é o nosso primeiro valor, como o Fabrício falou, isso é forte, isso é verdadeiro, não está só no site, mas as pessoas que entram aqui sentem isso e são respeitadas por isso, né? Então, todo o nosso direcionamento ele está aí. E a gente só está onde a gente está porque a gente acreditou que pessoas em primeiro lugar é que fariam a diferença no nosso produto, na nossa história. Então, para mim é um prazer representar essa cadeira dentro do mercado eletrônico, porque sem vocês, sem essa coragem de ir para o mercado, de ofertar, de escutar o cliente e depois trazer para o Beccari, para o Fabrício, agora transforma todo esse sonho, todo esse desejo. Se vocês não tivessem confiança entre vocês, essa coisa não aconteceria. Então, se a gente pudesse falar de mercado eletrônico, é uma empresa que ela está o lado inteiro do cliente, passando pelas suas dificuldades e entregando o seu melhor produto, independente se ele está dentro de uma expectativa, a gente vai tentar sempre superar. E falar de pessoas, assim, para mim ficaria aqui a manhã inteira, a tarde inteira, a gente falando do quanto a gente é engajado com as pessoas e o quanto a gente quer transformar o nosso mercado como um mercado mundial para que as pessoas enxerguem compras como mais estratégica e que tem gente lá
no seu escritório, tentando fazer a diferença com as nossas ferramentas. Acho que é isso. A gente fala muito de complementaridade e multifuncionalidade. Qual é o segredo, Adriana, da gente ter uma empresa, né? Eu trabalhei em empresas maiores e eu vejo aqui que as pessoas realmente se complementam, né? Elas são únicas, né? E diversas. Tem algum segredo para isso? A diversidade, né, Gastão? A gente aceitar a diversidade das pessoas, respeitar como elas são. Eu acho que isso é que complementa a gente. A gente é uma empresa que tem uma essência verdadeira. A gente tem um presidente que é espetacular, um cara que trata todos nós com todo respeito, não tem a diferença no nível mais simples, que começa lá como aprendiz dentro do mercado eletrônico, que ele vem evoluindo. Então as pessoas têm as suas oportunidades. E o clima do mercado eletrônico é um clima diferente. A gente tem feito uma história incrível nesses últimos anos, falando de clima, e isso está sendo agora transformado através de tecnologia para os nossos clientes. Esses 2, 3 últimos anos que a gente se tornou uma empresa Great Place to Work, o orgulho de ter esse selo, faz com que a gente se engaje ainda mais, porque o desafio hoje da liderança é engajar as pessoas, né? Como é que o Fabrício engaja o time dele, todos vocês aqui, tem um desafio enorme, porque não é fácil. Você tem um cliente do outro lado esperando que o problema dele seja resolvido, mas só vai resolver, independente do machine learning, independente das tecnologias elas acontecerem por si só, tem alguém lá do outro lado fazendo algo para entregar para o cliente. E tem que ter agilidade, tem que ter responsabilidade para que as coisas aconteçam. Então a gente tem que ter, assim, vai acontecer tecnologia sempre, mas as pessoas são os diferenciais. Então, para nós, a nossa diferença são as pessoas que estão aqui. Então, e você respondeu a minha pergunta. O sinônimo do que você respondeu chama-se cultura. Cultura, exatamente. A nossa cultura é uma cultura forte. É uma cultura forte com as pessoas em primeiro lugar, como disse o nosso amigo Fabrício aqui. E a gente realmente acho que tem um segredo. E o que eu comentei, e você respondeu muito bem, que é a complementaridade, a gente saber que as pessoas são diversas, faz com que esse ambiente seja melhor, seja um ambiente mais nobre e mais rico para se trabalhar. E na prática o que a gente vê muito do RH é que ele é muito ativo, ele é o cogestor. Então antes você tinha lá o chefe tomava a decisão de contratação, de demissão, de melhoria, de promoção e tal. E hoje a gente tem uma parceira para todos os nossos recursos. Então ela está do nosso lado fazendo a cogestão, porque uma pessoa só é dificílimo você cuidar de todo mundo. Você sozinho, você cuidar do aspecto do crescimento. No meu caso, como tecnologia tem muito assunto, tem muita complexidade, a gente às vezes gasta muito tempo falando só de tecnologia, só de computador, né? Assim, tecnologia mais elástica, né? Se a gente em vendas tivesse a mesma elasticidade, né? Vender 9 mais o Manuel do que o João, puxa vida, mas na tecnologia a gente sabe que um programador pode chegar até 100% de diferença de rendimento, fala, né? Isso é muito verdade. E você tem um desenvolvedor com uma motivação alta para desenvolver muito mais. E esse lado humano você precisa para qualquer um. Então eu acho que é isso que é pessoas em primeiro lugar mesmo. A gente está ativamente cuidando das pessoas. E o tempo todo, né? O tempo todo. Então eu, em nome da empresa, vou agradecer vocês pelos 25 anos, né, André? O André é cofundador também. Espetacular o momento que a gente vive. Eu, especialmente, estou completando 15 anos de mercado eletrônico agora, daqui a uma semana. Então é uma alegria muito grande estar desfrutando, tá, vamos dizer assim, me tornando mais sênior com um time tão espetacular como vocês. Obrigado a todos. Obrigado. E feliz 25 anos Mercado Eletrônico. Para nós. Sucesso.